quem é que está comprando todo o Bitcoin? Olha, essa é a pergunta que está na cabeça de muita gente no mercado e a resposta, bom, a resposta pode ser bem mais surpreendente do que se imagina. Pois é, para onde está indo todo esse Bitcoin? É a grande questão do momento. Parece que uma quantidade gigantesca de Bitcoin está, assim, simplesmente sumindo das corretoras, desaparecendo. Mas como assim? Para onde está indo? É isso que a gente vai investigar agora. Olha, tem uma coisa muito estranha acontecendo. De verdade, a quantidade de moedas disponíveis para comprar no mercado, sabe, está diminuindo num ritmo impressionante. A prateleira está ficando vazia. E o porquê disso tudo? Ah, o buraco é bem mais embaixo. Ok, para a gente entender o que está rolando, a gente precisa voltar para o básico, para a regra número 1 do Bitcoin. A regra que define absolutamente tudo. 21 milhões. Esse é o número. O número mágico, o limite final. Só vão existir, no máximo, 21 milhões de bitcoins. E ponto final. Não é uma promessa, não é uma política de uma empresa, é matemática pura, está cravado no código, é imutável. E é isso que cria essa escassez digital que é, assim, absoluta. Mas, e aqui está o pulo do gato. Desses 21 milhões, o que está disponível de verdade para comprar é muito, muito menos. Pensa bem, milhões de moedas já foram perdidas para sempre. Chaves esquecidas, HDs que pifaram, já era. E além disso, tem uma galera enorme, os famosos holders, que guardam seus bitcoins a 7 chaves e simplesmente não vendem, não interessa o preço. Então, a real é essa. A tal da escassez do Bitcoin não é só uma ideia, uma teoria. Ela é prática. Está acontecendo agora e está aumentando. Aquela fatia do bolo que está disponível para quem quer entrar no jogo, ela é bem menor do que a maioria das pessoas imagina. Certo. Então, quem está levando todo esse Bitcoin para casa? Vamos começar a nossa investigação com os primeiros suspeitos. As grandes empresas, os cofres corporativos. E quando a gente fala de empresa comprando Bitcoin, tem um nome que vem na hora na cabeça: MicroStrategy. É uma empresa pública, liderada por um cara chamado Michael Saylor, e a estratégia deles é, bom, digamos que é bem direta ao ponto. A estratégia deles é chocantemente simples: pegar grana da empresa e até fazer dívida para comprar o máximo de Bitcoin que conseguirem. E não é para vender amanhã, não. É para guardar, para segurar a longo prazo. Ou seja, cada Bitcoin que eles compram sai de circulação, some do mercado. E a gente não está falando de troco, não. A escala é absurda. São centenas de milhares de bitcoins na mão de uma única empresa. Só isso já seria o suficiente para dar uma chacoalhada no mercado. Mas acredite, isso era só aquecimento. Então, se as empresas foram o primeiro ato dessa história, a grande reviravolta no roteiro foi quando um jogador muito, mas muito maior entrou em cena. Com bolsos infinitamente mais fundos: Wall Street. A chegada dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos foi um divisor de águas. Mudou tudo. Pensa só, antes, para investir em Bitcoin, era um rolê, né? Meio complicado, coisa de nicho. Agora qualquer um com uma conta numa corretora normal pode comprar Bitcoin. Simples assim. Regulamentado, fácil, abriu a porteira. E aqui vem o detalhe mais importante de todos: o pulo do gato. Para cada cota de ETF que eles vendem, eles são obrigados a comprar e guardar a quantidade equivalente de Bitcoin de verdade. Não é um papelzinho, não é um contrato futuro, é o ativo real. Ou seja, eles viraram aspiradores de Bitcoin do mercado. O resultado disso, uma enxurrada de dinheiro. A gente está falando de bilhões e bilhões de dólares do mercado tradicional entrando com tudo nesses ETFs. E todos eles, todos esses gigantes, disputando a tapa o mesmo estoque limitado de Bitcoin. Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. De um lado, uma oferta que não aumenta. Do outro, empresas e agora Wall Street comprando sem parar. O resultado tem um nome, um conceito clássico da economia. É o famoso choque de oferta, ou supply shock. É bem simples de entender, na verdade. É o que acontece quando uma demanda nova, gigantesca, aparece do nada querendo comprar muito de uma coisa que simplesmente não tem como ser produzida em mais quantidade. A oferta é fixa. Então, a receita para o desastre, ou para a glória, dependendo do ponto de vista, é essa. Primeiro, uma demanda nova e brutal chega, com os ETFs e as empresas. Segundo, a oferta disponível não só é fixa, como está diminuindo na prática. O resultado? Uma pressão compradora que a gente nunca viu antes na história. E se a gente olhar para trás, para o histórico do Bitcoin, o padrão é bem claro.
Todas as vezes que a gente viu um desequilíbrio desses, com a demanda explodindo e a oferta travada, o preço reagiu. E reagiu com força. Tudo isso nos traz até o momento atual. E é uma conclusão que, sinceramente, levanta mais perguntas do que respostas. Então vamos só juntar tudo. O cenário hoje é esse: empresas comprando, ETFs comprando como se não houvesse amanhã. Os investidores antigos, os holders, segurando firme, não vendem. E como se não bastasse, a produção de novos bitcoins diminui pela metade a cada 4 anos. É a tempestade perfeita. Tem uma frase que resume isso de forma brilhante. Talvez a verdadeira corrida pelo Bitcoin ainda nem tenha começado. Pensa nisso. Com esses gigantes com tanto dinheiro entrando só agora no jogo, tudo que a gente viu até hoje pode ter sido só o aquecimento. E é aqui que a gente termina, com uma pergunta que fica no ar. Com todas essas forças de compra gigantescas de um lado e uma oferta que só encolhe do outro, o que acontece no dia em que simplesmente não tiver mais Bitcoin para vender? Quando a prateleira esvaziar de vez? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir todo o futuro dessa história.